te convido a abrir a palavra de Deus, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus. Pera aí, irmãos, que eu esqueci um detalhezinho aqui, só um instante. Perdão. Muito bem. Mateus capítulo 5, versículo 6. Nós vamos seguir com a série de sermões sobre as bem-aventuranças. Hoje é a parte 4 desta série. E só para lembrar aqui aos irmãos, nós falamos no primeiro dia desta série. Estamos seguindo ali versículo a versículo, né? Mas falamos primeiro do 1 ao 3, né? Sobre os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois falamos sobre o versículo 4, bem-aventurados os que choram, felizes os que choram, porque serão consolados, né? Na terceira parte, que foi semana passada, falamos sobre os mansos, né? Sobre a mansidão, bem-aventurados os mansos. E hoje vamos ler o versículo 6 e expor esta palavra com a graça de Deus. Todo mundo achou? Mateus 5, versículo 6, graças a Deus. Vamos ler então esse texto que diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que está aqui diante de nós. Nós agradecemos, nós cremos que ela é poderosa, Senhor, para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história, mediante a ação do teu Santo Espírito, Senhor, porque nós cremos que assim, desta maneira, ela adquire um novo significado para nós. Ela é vivificada, Senhor, através do teu Santo Espírito. Esta palavra é vivificada, Senhor. E nós pedimos que de fato o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco em nome de Jesus, ministra ao coração de cada um aqui, Senhor, conforme que nós precisamos receber, a mim e aos meus irmãos. Em nome de Jesus, me ajuda nesta hora, porque eu preciso do Senhor, eu sou completamente dependente do Senhor para estar aqui, para trazer esta reflexão. Que o Senhor me ajude, Pai. Eu peço que o Senhor me cubra com o sangue de Jesus e eu coloco a minha dependência completamente no Senhor agora. Em nome de Jesus, me ajuda, me capacita e fala conosco, com cada um de nós hoje, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos pensar hoje sobre a quarta parte da série, né, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm, está projetado ali, né? Os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, ou então serão fartos, dependendo da versão, né? Feliz é quem tem fome e sede de justiça, porque vai ser saciado, vai ser satisfeito, né? Antes de trazer uma reflexão aqui sobre o texto propriamente dito, os irmãos sabem, pelo menos a maioria sabe, eu gosto de trazer o significado das palavras, o conceito de algumas coisas para a gente entender melhor. E justiça, ela é basicamente o seguinte, o significado do termo, né? Justiça. Qualidade ou caráter daquilo que é justo e direito, que corresponde a esses atributos, de ser justo e direito. Tratamento com equidade, né? Tratar a todos de uma forma igual, sem priorizar ninguém, com imparcialidade, né? Isso é exercer justiça. É o que Deus faz conosco, né? Ele nos dá um tratamento igual, Ele não privilegia um e diminui a outro. Todos somos iguais perante o Senhor. Ele nos ama igualmente, né? Então isto é justiça, tá? De forma bem simples, a gente conceituar aqui, tá bom? Mas o texto fala para nós: bem-aventurados ou felizes, né? Quem tem fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Mas pensa comigo assim, como classificar alguma coisa como
justa ou direita. Como dizer que algo é justo ou direito? Né? Precisa de uma fonte de moralidade para isso. Precisa de algo que nos diga o que é certo e o que é errado. Né? Uma fonte de moralidade que nos direcione a respeito disso, o que é certo e errado, o que é justo e injusto. Estão comigo? Graças a Deus. E eu preciso, antes de falar sobre a justiça, né, a qual se busca aqui, né, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Antes de falar sobre essa justiça, eu preciso falar um pouquinho aqui sobre moralidade, ou sobre moral, nesse sentido, sobre essa fonte que nos diz o que é certo e o que é errado, tá? E nós, como cristãos, a gente precisa entender que a Bíblia, a palavra de Deus revelada, ela é a nossa fonte de moralidade, ela é o nosso padrão, como nós dizemos, né? A nossa regra de fé e prática, né? É o nosso padrão de moralidade, aquilo que nos ajuda a discernir entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Então nós, como cristãos, precisamos destes parâmetros da palavra para discernir o que é certo e errado, o que é justo e injusto, certo? Certo, muito bem. Eu quero, citando alguns textos para construir aqui o raciocínio, e eu peço que você abra comigo lá em Juízes, por favor. É engraçado que esse texto, trocadilho, né? A gente está falando sobre justiça e vamos ler Juízes, né? Juízes, aquele que julga, né? Juízes capítulo 17. É o 7º livro da Bíblia, né? Juízes capítulo 17, versículo 6. Fala aqui sobre uma determinada época da trajetória do povo de Israel após a morte de Sansão. Sansão foi um dos juízes, eu já vou falar um pouquinho sobre isso em seguida. Mas depois da morte de Sansão, nós temos este relato de Juízes 17:6, que diz ali o seguinte, vou ler primeiro na versão projetada aqui na tela. Aqui, ó, Juízes 17, versículo 6, está projetado aqui também. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. Não tinha rei em Israel. Ainda estava no tempo dos juízes, né? Eu já vou falar mais sobre isso, como eu disse. Mas nesta época o fato é que cada um fazia o que achava certo. Cada um fazia o que achava certo, o que julgava ser certo e evitava aquilo que julgava ser errado. Cada um fazia o que julgava ser justo e procurava evitar o que era injusto. Mas isso é um perigo. Isso é um perigo, porque cada um então tinha o seu próprio conceito de certo e errado. Cada um tinha o seu próprio conceito de justiça. Estão compreendendo? Cada um tinha a sua própria mentalidade. Então o que era justo, vamos pegar a gente aqui, o que era justo e certo para mim, poderia muito bem não ser certo e justo para o Marcos, que seria diferente do que é certo e justo para a Iraíques, que é diferente do que é certo e justo para a Alzira. E assim vai. Cada um tinha o seu próprio conceito. A palavra é muito clara aqui, né? Cada um fazia o que achava certo aos seus olhos, ou o que achava mais reto, na minha versão. Então eles não tinham, fala que nessa época aqui, ó, não havia rei, né? Está projetado ali, não havia rei em Israel. Então cada um fazia o que bem entendia. Eles não tinham alguém que os orientasse, eles não tinham um padrão moral coletivo para seguirem. Então cada um criou seu próprio padrão moral. Não tinha unanimidade, era completamente heterogêneo, né? E vai lá comigo também, por favor, me acompanhe lá em Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 4, finalzinho do texto ali. Jonas é caminhando já para o final do Antigo Testamento. Jonas está entre Obadias e Miqueias, ajuda? Jonas, capítulo 4, no último versículo ali do livro, na verdade, né? Finalzinho do texto, o Senhor falando que ele de fato teria misericórdia e compaixão da cidade de Nínive, né? Jonas capítulo 4, versículo 11, ali, o último versículo, né? O Senhor está falando, eu não vou por certo ter compaixão de Nínive, né? E ali ele fala,
em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem, presta atenção, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então olha o que ele está falando aqui, o Senhor falando para Jonas. Será que eu não vou ter compaixão de Nínive, que tem esse tanto de pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita da esquerda? Eles não sabiam, né, uma figura de linguagem, claro, não sabiam a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Se o Senhor coloca desta maneira, esta figura, que eles não sabiam qual mão era qual, que dirá o que era certo e errado, que dirá o que era justo ou injusto. Eles não sabiam, para eles era tanto faz como tanto fez, o que é certo e errado, né? E a palavra, você não precisa me acompanhar nestas citações que eu vou fazer, mas a palavra, ela diz algumas coisas a respeito da justiça de Deus. Você não precisa acompanhar, mas eu vou ler aqui rapidamente. Romanos 1:17 diz o seguinte, ó: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, padrão moral nós temos, né, o que direciona a nossa vida, né? E ainda a palavra fala sobre a justiça de Deus. Ela fala lá no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte, ó: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ele nos dá orientações práticas de como exercer justiça, de como buscar e de fato alcançar a justiça. Vocês estão comigo? Ele está dando parâmetros práticos, ó: aprendam a fazer o bem, ouçam, prestem atenção ao que é justo, repreendam o opressor, mas defendam o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ele nos dá exemplos práticos de como exercer justiça, né? E ainda o texto muito conhecido da palavra, está pertinho de onde nós lemos ali, está em Mateus 6,33, nos diz o seguinte, ó: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Um dos textos mais conhecidos da Escritura, acredito eu. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sejam justos, busquem o que é reto. Segundo o quê? A palavra, o Evangelho, o padrão moral, né? E ainda, a última citação que eu quero fazer, não precisa acompanhar, mas está ali em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Miqueias 6, 8. O profeta, a palavra diz o seguinte: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Olha só. Olha a primeira parte aqui, ó. Está projetado aqui, vou usar a tela aqui. Ele mostrou a você, ele revelou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de você. Então ele está falando, o Senhor revelou, o Senhor disse, o Senhor comunicou. Ou seja, nós não estamos alheios à vontade do Senhor, a justiça, ao que significa de fato justiça, ao que é certo e errado, porque de fato o Senhor comunicou. Nós estamos lendo aqui, ó: pratique a justiça, ame a lealdade e ande humildemente com seu Deus. Isto é o que o Senhor exige de nós. Isto é o que nos foi revelado, que nos é revelado na palavra, né, a respeito de justiça. Eu falei agora há pouco sobre os juízes, falou ali que em uma determinada época não tinha rei, né, nós lemos ali há pouco. E o fato é que, pelo menos na quase totalidade, acredito eu, irmão, o Batista vai me corrigir depois se eu estiver errado, mas que pelo menos em quase a totalidade da história do povo de Israel, do povo de Deus, eles tinham liderança estabelecida, fosse através de profetas, ou de juízes, ou de reis, né? Se não tinha um rei, mas tinha um juiz, tinha alguém. Então, primeiro, a liderança esteve sob os cuidados de Moisés, né, que tirou o povo do Egito. Nós bem conhecemos a história. Depois que Moisés morreu, ainda estava lendo essa semana sobre isso, aí Josué foi o sucessor dele, né, depois que o povo estava ali na Terra Prometida, né, em Canaã.
Então Josué exerceu liderança. Depois de Josué vieram os juízes. Tanto é que na própria sequência de livros está Josué, juízes, né? E aí segue a história, né? Mas houve os juízes que julgavam o povo, as causas do povo. Faziam como se fosse um papel de rei, mas eram denominados juízes, né? Não era uma monarquia ainda, né? E foram 14 juízes no total, né? Gideão, alguns só aqui, Gideão, Débora, Sansão, alguns deles, né? Eli, e o último foi Samuel. E aí depois o Saul foi escolhido rei. Foi escolhido rei pelo próprio Senhor, né? Então, passou os profetas, Moisés, Josué, passaram os juízes, e aí começou o reinado, começou a monarquia com Saul, né? Mas sempre teve liderança. E a ideia de estabelecer lideranças era que o povo fosse orientado a respeito de um padrão moral, segundo as ordens e a vontade de Deus, através da revelação. Os israelitas não ficaram sem líderes, só que de alguma maneira eles sempre voltavam à prática da injustiça. Mesmo com a liderança, às vezes os próprios líderes eram os primeiros a se corromperem, a caírem para o lado da injustiça, né? Então veja que eu estou falando isso, né? A gente está rodeando assim, o tema da justiça, mas a gente precisa falar sobre esse padrão moral primeiro. Então essa moral, essa moralidade, esse senso de moralidade, do que é certo e errado, ele é estabelecido para nós cristãos, né? Os cristãos no geral, pelo conhecimento da lei de Deus. O que é certo e o que é errado, o que é justo ou injusto, vem através de conhecer a lei de Deus, da palavra revelada, né? E através de, como eu falei, da revelação e da consciência, e um afeta o outro, tá? Revelação é na palavra de Deus, é no Evangelho. Revelação é também através dos líderes que norteiam as suas orientações através desta mesma palavra. Por isso que tinha rei, por isso que tinha juiz, por isso que tinha profetas, porque tinha que haver uma liderança para mostrar segundo a palavra que era certo e errado, para mostrar o padrão de moralidade a ser seguido. E a consciência é um conhecimento da lei de Deus de forma intuitiva. Presta atenção bem nessa parte, por favor, porque isso é importante. Porque o que acontece? O ser humano ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus, né? Então, de alguma maneira, o Senhor colocou em nós, quando nós somos criados, já um senso intuitivo, de certa maneira, antes da revelação da palavra. O Senhor colocou aquele senso em nós do que é certo e errado. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é justo, certo? Só que, com a queda do homem no pecado, essa imagem e semelhança, né, de Deus com a qual nós somos criados, essa imagem ela ficou distorcida por causa do pecado. Ela ficou manchada, ela ficou alterada, ela era uma imagem, um retrato perfeito, e ela se transformou em uma caricatura, uma figura distorcida. Já viu caricatura de revista ou de jornal? Quando vai desenhar uma pessoa, faz um nariz grandão, aí faz um olho desse tamanho, né? Uma imagem diferente do que a pessoa de fato é, né? E o pecado fez isso com esta imagem que nós tínhamos em nós, essa imagem perfeita de Deus. Ela distorceu, ela transformou em caricatura. Estão me acompanhando? Graças a Deus. Com isso, com essa distorção da imagem, da imagem e semelhança de Deus, isso distorce também a nossa consciência. Distorce a consciência que foi desfigurada pelo pecado. Distorce o padrão moral. Por isso que nós somos inclinados para o pecado. Por isso que nós pendemos para o lado do que é injusto, não do que é justo. Nosso senso de justiça é abalado com o pecado. E aí eu precisava fazer a parte sobre moralidade, sobre moral, porque nós precisamos entender como deveria, pelo menos, ser estabelecido o padrão moral para a nossa vida. Um senso de moralidade, um senso de certo e errado, de justiça e injustiça, né? A gente precisa entender isso. Mas eu quero voltar aqui no texto base de Mateus 5.
pensando em tudo isso, esse padrão moral, segundo a palavra, o texto nos diz o seguinte, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes são aqueles que anseiam pela justiça. Ele coloca, interessante, né, algo para nós entendermos, né, uma figura para nós, de fato, entendermos: fome e sede. Nós sabemos o que é fome e sede, né? O nosso corpo humano sabe o que é fome e sede. Então ele fala: felizes são aqueles que anseiam pela justiça, tal como se estivessem famintos, tal como se estivessem sedentos. Feliz é aquele que deseja a justiça de forma sincera, de forma ardente. Este é feliz, este é bem-aventurado. É como se alguém dissesse, pegando esse texto, como se alguém dissesse: a justiça é a comida que mata a minha fome. O Senhor Jesus, ele falou, né, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai, né? E fazendo uma paráfrase, uma adaptação pegando esse exemplo, né? É como se nós disséssemos: a justiça é a nossa comida, é a comida que mata a nossa fome. A justiça é o líquido, a água que mata a nossa sede. Né? E quem tem essa fome e essa sede vai ser saciado, vai ser farto. Né? O texto nos diz: vai ser satisfeito. Né? E isso, pegando esse trecho da palavra, se saciar, se fartar com o cumprimento da justiça, é não apenas desejar fazer a vontade de Deus, não apenas desejar, também praticar, né? Mas também é preciso desejar ardentemente que essa justiça se aplique em todos os lugares, em todas as esferas. Mas não apenas desejar, precisa contribuir para que isso aconteça, né? Isso é importante. Ansiar pelo que é bom e se entristecer também diante das injustiças. Isso faz parte de ter fome e sede de justiça. É quando a gente se entristece diante de algo que é injusto, segundo o padrão moral que nós temos, né? E nesse sentido, há um texto da palavra que está lá em Provérbios capítulo 21, que diz o seguinte, Provérbios 21, verso 15, diz assim, ó: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Quem é justo fica feliz por praticar justiça, mas quem é injusto fica horrorizado, espantado. Para ele não tem como conceber, né? Fala que os maus, os iníquos, ficam maquinando o mal o tempo todo, né? Eles dormem pensando nisso, acordam pensando nisso, né? Pensando na injustiça, pensando na iniquidade. Mas para quem é justo é uma alegria praticar justiça. Agora, pensando nisso, em padrão moral, vem segundo a palavra, né? Vem conforme os líderes que se embasam nesta mesma palavra, sobre ter fome e sede de justiça, sobre desejar isso com anseio, ansiar isso com vontade, né? E pensando que praticar a justiça é alegria para o justo, vamos pensar em nós aqui agora, né? Vou voltar para o texto básico. Pensar na gente. Afinal é sobre a gente, né? Sobre a gente. Quais os tipos de justiça que nós temos fome e sede? Pode parecer uma pergunta um pouco foge o termo agora, mas um pouco descabido, mas é importante a gente pensar nisso. Quais os tipos de justiça que nós temos fome e sede? Vamos pensar na justiça de Deus primeiramente. Nós somos, não está em xeque aqui isso, mas nós temos de fato que buscar a justiça de Deus, né? Nós somos incentivados a isso. Com certeza, a palavra está repleta de textos que falam sobre isso. Mas pensa comigo, a gente tem que procurar pensar um pouquinho também, né? Fora da caixa, como eu gosto de dizer, né? Ao mesmo tempo em que
Deus é a expressão exata e perfeita da justiça, nós precisamos pensar sobre o exercício dessa justiça, sobre a aplicação desta justiça. É muito bom, nós somos incentivados, como eu falei, a pedir a justiça de Deus, certo? Muito bem. Mas, pensa o seguinte, graças a Deus que não foi assim, mas se Deus exercesse justiça sobre mim e sobre você, não ia sobrar nem a poeira. Já parou para pensar nisso? Se Deus exercesse justiça sobre o que nós fazemos, por conta dos nossos pecados, nós seríamos fulminados. Assim como nós lemos na palavra, caía fogo do céu, né? Naquele tempo, né? Antes de Jesus, sobre quem estava em pecado. Aquilo lá não era maldade, era justiça. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é... Ele está no meio do esplendor, da glória. Como que alguém ousa chegar diante de Deus com o seu pecado? Vamos pensar na gente, tá? Vamos pensar na gente. Isso é inconcebível. Então aquilo não era maldade, era justiça. Diante de um Deus santo, diante de um Deus poderoso, alguém ousava chegar contaminado pelo pecado, contaminado pela obra de Satanás. Isso é inconcebível. Isso era inconcebível. Então a justiça de Deus era exercida. E ai de nós se a justiça de Deus fosse exercida sobre nós, nesse sentido punitivo. Ai de nós. E prova disso foi a justiça de Deus cumprida em Jesus. A justiça que era para nós não foi exercida sobre nós, foi exercida sobre Jesus. O que era justo, a punição, não veio sobre nós, veio sobre Jesus. Na coroa de espinhos encravada no seu couro cabeludo, nas pauladas que ele levou na sua cabeça, nas chicotadas que ele levou nas suas costas, nas cuspidas que ele levou no seu rosto. Essa foi a justiça de Deus, que era para nós, por conta do nosso pecado, mas que não veio sobre nós, veio sobre Jesus, lá. Essa era a justiça de Deus, por causa do nosso pecado. Então, claro que nós devemos buscar a justiça de Deus, porque isto é a expressão do Senhor, a expressão exata, o amor, a misericórdia, né? E é exatamente disso que nós precisamos, de misericórdia. Nós precisamos clamar a Deus misericórdia, buscar a justiça do seu reino, a aplicação do que é justo e direito, moralmente falando, e nós também precisamos da misericórdia. Nós também precisamos do amor do Senhor sobre nós. Ele é a exata expressão do amor. Então isso nós precisamos também, nesse sentido. E Lamentações 3:22 vai dizer lá que as misericórdias do Senhor são o quê? A causa de não sermos consumidos. Nós não fomos consumidos, não estamos sendo neste momento, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Porque a justiça dele foi exercida, a justiça que era sobre nós foi para Jesus, sobre Jesus. Punitiva, né? E ainda nós podemos ler lá em 1 Pedro 2:24 a respeito disso, a respeito de Jesus, 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, a justiça que era para nós, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Vê como volta sempre, né? Se entrelaçam as coisas, né? Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Mas novamente, é preciso lembrar, irmãos, que a justiça de Deus ela não acontece só desta maneira, punitiva. Sobre nós, ela aconteceu nesse sentido, de forma punitiva em Jesus, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, né? Mas também a justiça de Deus, ela é o exercício do amor e misericórdia dele para conosco. Isso é a justiça de Deus também, o amor e misericórdia dele sobre nós, porque nós somos injustos, mas ele permanece sendo justo. Nós somos infiéis, mas ele permanece sendo fiel a ele mesmo.
Isso é um pouquinho sobre a justiça de Deus, né? Da qual nós precisamos ter fome e sede. Justiça, né? Esse é um tipo. E agora eu queria pensar em outro tipo de justiça aqui, se é dessa que nós temos fome e sede. Acredito que todo ser humano é assim, né? Na verdade, mas da justiça própria. A justiça própria, né? Será que para nós, na nossa vida, cada um de nós aqui, o versículo seria isso? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça própria. Deus tem misericórdia de mim e de nós. Mas a justiça própria, ela prega o seguinte: que o outro, assim, em termos simples, né? O outro precisa ser punido quando ele erra. Precisa. Isso é justiça. Isso é justiça. Se a Denise me ofender, ela precisa ser punida. Se ela me ofender, com certeza. Isso é justiça. Mas e quando eu erro? Quando eu cometo o mesmo erro que ela cometeu contra mim, eu mereço ser punido? Não, pastor, mas aí veja bem. Quando começa com veja bem, claro que não, pastor. E a misericórdia de Deus, o senhor estava pregando aí agora há pouco. Quando eu peco, eu preciso de misericórdia. Eu mereço misericórdia. Não só preciso, como eu mereço. Aí a gente é quase que profissional, né? Advogar em causa própria, né? Exercer justiça própria, né? Aqui a gente se lembra sobre Mateus 7, né? Parte do Sermão do Monte ainda. Não julgueis para não ser julgados. Você está me julgando? Não me julga não, senão você vai ser julgado também, ó. Aqui a gente se lembra, com a medida que você medir, você será medido também. Ó, você está medindo aí, vai ser medido também. Então, misericórdia. Às vezes nós somos muito bons em ter fome e sede de justiça própria, né? Cada um de nós. Eu acredito, muitos aqui, junto comigo. Mas veja que pensando sobre tudo isso ontem, terminando de preparar aqui meu esboço, né? O Senhor me trouxe assim na minha mente uma coisa nova, assim. Eu queria compartilhar isso com vocês. Vai lá comigo para Efésios, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Texto bem conhecido também sobre a armadura de Deus. Efésios 6, eu quero ler no versículo 14. Efésios 6, 14. Não vamos ler toda ali a parte da armadura, mas vamos ler só 14. Diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Muito bem. Estais firmes, cingindo-vos, ou na versão que está aqui, né? Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Couraça da justiça, né? Aquela parte da armadura que pega aqui, né? Frente e costa, né? A parte do peitoral, aqui, abdômen, né? Enfim, né? E pensa comigo, nessa parte aqui, de pescoço para baixo, aqui, né? Até o abdômen aqui embaixo, que parte importantíssima, todas são, né? Mas que parte importantíssima que tem aqui nós precisamos guardar? Coração. Aqui no peito, coração. Eu entendo que isso é um dos motivos também pelo qual nós precisamos vestir a couraça da justiça. Sabe por quê? Porque o nosso coração precisa estar guardado e protegido pela couraça da justiça de Deus, não da nossa justiça.
A justiça de Deus. Que afinal de contas, o coração, vamos pensar no coração que está aqui, né? Protegido pela couraça. O coração do homem, ele é enganoso. Jeremias 17 fala sobre isso. O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto, né? E a palavra ainda fala lá em Isaías 64:6 que os nossos atos de justiça são como o trapo da imundície. Esse texto é muito pesado. Fala aqui, ó, Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. O trapo da imundície é o que eles denominavam naquela época, que as mulheres utilizavam para suas regras menstruais, que era algo extremamente impuro para eles na cultura judaica. Então ele fala que as nossas justiças, os nossos atos de justiça própria, não porque eu mereço misericórdia, me acusa não, me julga não. Os nossos atos de justiça própria são como o trapo da imundícia, são como a coisa mais escusa, mais impura que eles poderiam cogitar. Nossa justiça não é nada. E que o Senhor tenha misericórdia de nós se nós tivermos fome e sede de justiça própria, como muitas vezes eu tenho, e que você deve ter também. Eu quero finalizar aqui, eu até me estendi um pouco mais do que eu gostaria, mas eu quero fazer só, encerrar com um contraponto aqui entre a justiça humana e a justiça de Deus. Mais uma vez. Lucas 18, o Senhor Jesus conta uma parábola sobre o juiz iníquo. Lucas 18, a partir do versículo 2, diz assim, ó: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder, por fim, venha a molestar-me. Uma versão mais atualizada diz que para ela não acabar comigo, de cômodo, né, de importuná-lo, né, nesse sentido. Isso aqui é a justiça humana, purinha. Às vezes a gente precisa fazer alguma coisa, exercer alguma coisa em prol de alguém, aí fica postergando, empurrando com a barriga, sem querer fazer, sem querer ajudar o próximo. Às vezes o juiz iníquo aqui somos nós, eu e você. Às vezes. Essa é a justiça humana. Vai empurrando. Deixa eu resolver, deixa eu atender logo esse irmão aqui, porque senão ele vai me incomodar até dizer chega. Essa é a justiça humana. Imagina se Deus fosse assim. Essa irmã lá, não para de orar, meu Deus do céu, eu vou responder logo essa irmã aqui. Né? Imagina se Deus fosse assim com a gente, irmãos. Como a gente é muitas vezes com o nosso próximo. Misericórdia, né? Misericórdia. A justiça de Deus é assim também? Certo que não, né? Eu quero encerrar de fato com este texto em Salmo 89:14, que diz o seguinte, ó: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Justiça e direito são o fundamento do trono do Senhor. Por isso que nós dizemos, Ele é o Rei justo, Ele é o Rei que atenta para as causas do seu povo. E é a Ele que nós precisamos ansiar, é pela presença dEle que nós precisamos ter fome e sede desta justiça do Senhor, porque aí sim nós seremos fartos. Com a justiça própria nós vamos sempre, como que eu vou colocar assim, passar fome, já que Ele está usando essa figura, né? Nós vamos sempre estar famintos e sedentos, nunca vamos ser satisfeitos, mas com a justiça de Deus não. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça de Deus, porque aí sim eles serão fartos e satisfeitos.
Amém? Amém. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, nós damos graças a Ti por esta palavra, esta reflexão, ó Pai. E nós queremos de fato iniciar pedindo misericórdia, Senhor. Nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor. E o Senhor já tem exercido esta misericórdia sobre nós. O Senhor exerceu misericórdia sobre nós quando Jesus entregou sua vida em nosso favor. Aquelas punições eram para nós, mas o Senhor foi gracioso, foi bondoso, foi amoroso em extremo conosco. Nós te louvamos por isso. Nos ajuda, Senhor, a buscar a justiça do Senhor, não a justiça própria, Senhor. A justiça própria, assim como a nossa vontade, ela é falha, ela é corrupta. A nossa justiça própria é uma justiça corrupta. O nosso coração é desta maneira, corrupto. Mas nos ajuda a buscar a justiça do Senhor, a ter fome e sede por esta justiça, buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça, para que as demais coisas, como diz a palavra, nos sejam acrescentadas, para que nós possamos viver uma vida reta, santa, digna diante do Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a de fato ansiar pela justiça do Senhor, que é também o amor exercido por nós, pelo Senhor. É a graça, a misericórdia exercida sobre nós pelo Senhor. Nos ajuda a buscar esta justiça. Nos ajuda a buscá-la também, não só sobre a nossa própria vida, mas sobre também o nosso próximo. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser cristãos que de fato exerçam justiça com o seu próximo. Nós precisamos do Senhor. Se não for o Senhor ter misericórdia de nós, ai de nós. Mas nós agradecemos porque esta misericórdia e esta graça são reais sobre cada um de nós todos os dias. Nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém, amém. Graças a Deus.